E se tributarem os rendimentos dos fundos imobiliários? Você tem ideia de quantas vezes já me fizeram essa pergunta? Olha, foram muitas e muitas vezes. Então resolvi gravar um vídeo com uma análise completa de um impacto macro, impacto micro, para que todo mundo possa ver e tirar suas próprias conclusões. É um assunto que nunca me preocupou muito. Fundo imobiliário não nasceu isento, ele não era isento de imposto de renda em 1993, quando foi criado. Essa isenção veio em 1997. Fundo imobiliário nos Estados Unidos não é isento de imposto de renda sobre a distribuição de lucro, e mesmo assim é um mercado de $1 trilhão. Enfim, não é uma questão que me preocupa. Mas, para quem já é cotista, ela traz impactos, e eu vou trazer aqui uma análise desses impactos para que todo mundo possa entender e tirar suas próprias conclusões. Então, preparei algumas ilustrações. Primeiro, a gente precisa lembrar e entender, deixa eu ver onde eu caibo aqui nessa tela. Não caibo, mas tudo bem. Primeiro a gente tem que entender que a tributação, ela tem dois aspectos. Uma é tributar o veículo fundo de investimento imobiliário e outra é tributar o investidor de fundo imobiliário. Então, nesse caso, hoje como funciona? O veículo é isento de imposto de renda. Dentro de um fundo imobiliário, ele compra e vende os ativos dele e não é tributado, exceto ativos financeiros, principalmente títulos de renda fixa, como títulos públicos, CDB, coisas assim, e os ganhos de capital com cota de fundo imobiliário, que isso aí, na minha opinião, foi um cochilo do regulador lá, do legislador, no caso da norma tributária, e que vem sido combatido na justiça, ou até em âmbito administrativo. Você acompanha que muitos fundos estão conseguindo receber de volta aquilo que recolheram nessa linha aí, imposto de renda sobre ganho de capital com venda de fundo imobiliário, que realmente não faz sentido. Então, com exceção dessa questão aí do ganho de capital sobre imposto de renda sobre ganho de capital com fundo imobiliário, em todo o demais, o fundo imobiliário é isento. Só não é isento naquelas aplicações de renda fixa que a pessoa física também não é isenta. E por que isso é importante? Porque senão dava para fazer uma casca aí. Você faz um fundo imobiliário que só compra Tesouro Selic e Tesouro IPCA 2045. Ele pode comprar 100% disso se ele quiser. E aí esses títulos são tributados para a pessoa física, mas se fossem isentos para o fundo imobiliário, seria uma forma de, então eu vou lá, compro cotas desse fundo imobiliário, em vez de comprar os títulos diretamente, o fundo investe nisso para mim, não é tributado e distribui rendimento isento de imposto de renda. Então seria uma forma de driblar a tributação. É por isso que o fundo imobiliário também é tributado naqueles investimentos em que a pessoa física é tributado. Ele é isento sobre CRI, LCI, LIG, o que já é isento para a pessoa física. Tá bom, vamos voltar à nossa análise aqui. Ó. Então o fundo não é tributado, exceto os ativos financeiros, como você já entendeu. E a pessoa física também não é tributada sobre os rendimentos na situação atual. Vamos olhar o veículo antes de olhar o investidor. Olha lá, aqui eu estou comparando uma empresa com um fundo imobiliário. Então você é um empreendedor, você é um capitalista, quer investir no mercado imobiliário, não vai fazer isso na física, obviamente, porque não é produtivo do ponto de vista fiscal, e aí você pode ou montar uma empresa ou criar um fundo imobiliário, comprar as cotas desse fundo e o fundo sair investindo, fazendo seus investimentos. Vamos ver a comparação. Ó. Se fosse uma empresa, pagaria, na situação atual, 9,25% de PIS/COFINS sobre a receita, 15% de imposto de renda sobre o lucro, 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, novamente sobre o lucro, está no nome, né? Nos ativos financeiros, mesmo aqueles isentos de imposto de renda para a pessoa física, vai ser tributado entre 22,5% e 15% de acordo com o período do investimento, e nos demais ativos financeiros a mesma coisa. E um fundo imobiliário? Ele não paga PIS, COFINS, não paga imposto de renda, não paga CSLL, não paga nada. Só lá nos ativos financeiros que não sejam isentos para a pessoa física. Então é assim que funciona hoje, nem dá para comparar assim, aproximadamente o total de tributação que afeta uma empresa é algo em torno de 34%, enquanto num fundo imobiliário é próximo de zero, exceto se tiver lá os ativos financeiros que não são isentos. Então o veículo fundo imobiliário ele é muito eficiente
como veículo de financiamento do empreendedor imobiliário, tá? Ele só não é eficiente se a alavancagem for muito relevante na estratégia do empreendedor. Aí você sabe que alavancar em fundo imobiliário a rigor é proibido, tem que fazer isso de uma maneira sintética, nem sempre é mais vantajoso, nem sempre é mais vantajoso escolher a isenção do veículo fundo imobiliário se a alavancagem for algo muito, muito relevante na estratégia do empreendedor. Continuando. Como ficaria a contributação de dividendos e rendimentos? Dividendo das empresas, rendimento dos fundos imobiliários. E aqui um cenário possível, e é importante dizer que não importa muito como que seria a tributação dos dividendos. O que a gente tem que entender é que a proposta que o ministro fala é de tributar dividendo e diminuir a tributação dentro da empresa. Isso é o que ele fala, daí é o que vai ser aprovado, tem muita água para correr. Mas vamos imaginar o seguinte, então, ó, que a empresa, então, agora em vez de ter 34% mais ou menos de tributação, caiu a alíquota do PIS, caiu do imposto de renda, caiu da contribuição social sobre lucro líquido. Não, Arthur, mas eu li uma notícia que não é assim nessas alíquotas que você está colocando. Não interessa, eu chutei isso. Eu não vou ficar lendo o que é especulação. Quando tiver aprovado e eu souber o que é, aí eu volto a pensar, tá? Enquanto cada um tem um projeto diferente, nada está aprovado, não interessa gastar tempo com isso. O que interessa é entender o conceito, a questão macro aqui. Digamos, então, simulei o total aproximado da tributação, que era 34, cai para 15, e o dividendo, que era isento, agora é tributado em 20%. E no caso do fundo imobiliário, já não tinha tributo dentro do fundo imobiliário, então continua não tendo, e o rendimento é tributado em 20%. Então perceba que no âmbito das empresas existe uma compensação, diminui a tributação da empresa e passa a tributar o dividendo. No âmbito do fundo imobiliário, é óbvio que não tem como existir essa compensação, porque o tributo já é zero, não dá para ser menos do que zero. Então, já nessa primeira análise, o investidor de ação sofreria um pouco menos com a tributação do que o investidor de fundo imobiliário. Mas isso porque, desde sempre, o fundo imobiliário tem vantagens fiscais que as empresas não têm e provavelmente nunca terão. Então, tudo bem, normal, cada veículo com a sua particularidade. Fundo imobiliário, ele é esse veículo incentivado de não ter tributos ou ter várias isenções dentro dele no mundo inteiro. Agora, o dividendo ser isento, ou o rendimento ser isento, isso não é no mundo inteiro, tá? Em muitos países é tributado. Seguindo. Veja então que, ó, o veículo fundo imobiliário, ele continua viável e eficiente do ponto de vista tributário. Mesmo que a carga tributária sobre a empresa diminua, era 34, agora é 15. Tudo bem, mas o fundo imobiliário era zero e continua zero. Então, para o empreendedor, para aquele que busca financiamento no mercado de capitais, o veículo fundo imobiliário vai continuar sendo relevante. E muitas vezes, um empreendimento começa com fundo imobiliário para poucos investidores de grande porte, investidores profissionais, e depois esse veículo chega ao mercado financeiro aberto para todos os investidores. Ó, se você pensar, todos os fundos da 20 Partners foram assim, né? Quando vem a grande emissão que traz milhares de cotistas, já é a segunda, a terceira emissão, as primeiras rodadas de investimento foram para grandes investidores. O Bresco Logística foi assim, isso para falar de dois que me vieram à cabeça, mas muitos. E tá tudo certo, é função do mercado de capitais também dar essa liquidez ao investidor original e separar perfis. Quer dizer, o investidor lá no começo, ele investiu num fundo que era de desenvolvimento, que estava comprando, construindo ou comprando imóveis ainda não maduros e tal. E aí a hora que o portfólio está maduro, ele vai sair do investimento e entra você, um monte de pessoa física que não estava buscando aquele risco do desenvolvimento, que está buscando outro risco, outro perfil, que é o da renda. Então, tudo certo e o mercado financeiro encaixa perfeitamente os negócios e os perfis nos momentos certos. Ok, voltando à nossa análise da tributação. Então, veja que lá dentro, no fundo imobiliário,
ele continua eficiente mesmo mudando a tributação das empresas. Tá, e a pessoa física? Então aqui vamos começar a fazer uma análise do que seria o efeito para o investidor pessoa física. Numa primeira situação, o que a gente tem? Isenção de imposto de renda. Então imagina um fundo imobiliário que está lá a R$150 a cota, que o rendimento distribuído é de 75 centavos por cota, né, por mês, não tem imposto de renda, então chega a 75 centavos líquido no bolso do investidor, e isso dá uma rentabilidade de 0,5%. 0,75 dividido por 150 dá uma rentabilidade de 0,5%. Maravilha, não tem imposto de renda, a situação que a gente tem hoje. E se vierem a tributar? Então a situação ficaria assim, ó, R$150 a cota, ele distribui 75 centavos de rendimento, mas agora é tributado em 20. Então o que chega líquido no bolso do investidor é 60 centavos, e com isso a rentabilidade foi para 40, por 0,40 ao mês e não mais 0,5 ao mês. Então, se você já é cotista hoje de fundos imobiliários e acontecer uma tributação, nesse meu exemplo é de 20% a alíquota, não se sabe se acontecer qual vai ser a alíquota, tá? Mas digamos que venha uma tributação de 20% sobre os rendimentos. No seu estoque, naquilo que você já tem de investimento em fundo imobiliário, esse é o efeito. Vai diminuir a sua rentabilidade, porque, lógico, 20% do rendimento vai ficar no meio do caminho, tá? Agora, para frente, o efeito tende a ser compensado por uma mudança no preço das cotas, que você já vai ver aqui, ó. O que tende a acontecer no momento seguinte, ó? O preço da cota cai para compensar a rentabilidade. Então, os novos aportes, então, olha, vinha lá a R$150 quando não tinha imposto de renda. Passa a ter imposto de renda e a rentabilidade dos mesmos 75 centavos, agora a rentabilidade cai para 0,6. Se eu continuar comprando cota a R$150. E se as cotas caírem na mesma proporção da alíquota? Então, nesse meu exemplo, a cota desvalorizou 20%. Estava negociado a 150, agora passa a ser negociado a 120. Então eu compro a 120, recebo 75 centavos bruto, 20% fica retido de imposto de renda, chega a 0,6 no meu bolso, e isso me entrega uma rentabilidade de 0,5% ao mês. 0,6 dividido por 120. Então, o que acontece é que o mercado vai regular dessa maneira, vai ajustar a nova rentabilidade dessa maneira. Caiu o montante que chega no meu bolso de rendimento, tende a cair o preço da cota exatamente na mesma proporção. E, aliás, se isso de fato acontecer, vier uma tributação, e a cota cair mais do que o percentual da alíquota do imposto de renda, não tenha dúvida que abriu uma excelente oportunidade de investimento, certo? O que dá para considerar razoável é uma queda no mesmo patamar. Tributou em 15% o rendimento, as cotas deveriam desvalorizar até 15%. Tributou em 20%, deveria desvalorizar até 20%. Não mais do que isso, porque não tem razão para ser. Tá. Então, tem agora um gráfico aqui para a gente... As cotas caem para ajustar a rentabilidade. Então, eu fiz um gráfico para a gente pensar isso. Ó, e aqui eu consigo entrar. Era R$150 o preço da cota. O rendimento era isento, 75 centavos. Chegava aos mesmos 75, a tributação, a rentabilidade, desculpa, o dividend yield de rentabilidade era 0,5%. Vem a tributação e diminui aqui, ó, o que chega de rendimento no bolso do cotista. O que tende a acontecer? Uma queda nos preços das cotas na mesma proporção, para que então, ó, caiu o rendimento, caiu o preço, olha a rentabilidade, ó, ficou estável. Mas esta rentabilidade estável é a dos próximos investimentos. Lembra que o seu estoque, o que acontece com o seu estoque é aquele que você comprou a preços anteriores, talvez a 150, talvez a menos do que isso, mas é o passado, aquilo que você já tinha. O seu estoque entrava a 75 centavos, agora entra 60 centavos, e ele vai ser impactado. Agora, suas novas compras tendem a ser então a um preço bem mais baixo do que o anterior, uma diminuição proporcional à nova alíquota, e aí os novos aportes manteriam a rentabilidade que tinha antes, certo? É isso muito provavelmente que vai acontecer. E aí,
Aí você passa a ter, ao longo do tempo, novos preços, um preço médio, e no futuro o fundo imobiliário vai seguir a vida dele, vai valorizar, desvalorizar por N outros motivos. Taxa de juros, mercado imobiliário, distribuição de rendimento, tá? O primeiro impacto da tributação é esse. E depois a vida segue normal e a análise segue normal. Mas então é isso que aconteceria o seu estoque, se você já é investidor. Você vai passar a ter uma rentabilidade menor, os novos aportes você vai passar a ter uma rentabilidade compatível com aquela que você tinha antes, certo? Tá bom, só que essa análise não termina aqui. Por quê? Porque o mercado não é feito só de pessoa física. E os fundos de investimento? Os fundos de investimento, sejam eles FOFs, fundos de pensão, outros fundos, eles já são isentos de imposto de renda. E vão continuar. Porque isso, é importante entender, isso é uma natureza da indústria de fundo, tá? O fundo não é tributado. Quem é tributado é o cotista. O fundo não. Então ele faz aqui operações, compra e vende imóveis no caso de fundo imobiliário, compra e vende ações num fundo de ações, não importa o que seja. O fundo ele não paga nada de imposto de renda. Quem paga são os cotistas no momento que fazem os seus resgates e na proporção dos seus lucros. Porque eu e você, a gente pode ser cotista do mesmo fundo e eu vendo com lucro, você com prejuízo. Então, se fosse tributado aqui dentro do fundo, seria injusto, porque você reparte esse tributo igual entre todos os cotistas, sendo que tem cotista tendo mais lucro do que outros, enquanto tem cotista tendo prejuízo, certo? Então é assim, o fundo é isento e os cotistas são tributados. Então, voltando para a nossa análise aqui do efeito da tributação, o cotista pessoa física está aqui, a gente já analisou, ele passaria a receber menos, a cota teria que cair para igualar a rentabilidade anterior que ele tinha. Agora, o fundo de investimento, ele já era isento e ele permanece isento. Então, se a cota cai de 150 para 120 e o rendimento não altera para ele, entrava 75, continua entrando 75, ele tem um ganho de rentabilidade. Ó. O ganho no seguinte aspecto, né? O passado continua igual, mas novos aportes a um preço mais baixo levam a uma rentabilidade maior. Ah, então é interessante para o fundo de investimento. Sim, é interessante para o fundo de investimento. A tal ponto que a fatia de investidor institucional tende a aumentar em relação ao que a gente tem hoje, que é mais ou menos próximo de 80%, uns 76% mais ou menos pessoa física, e depois o saldo entre institucionais e estrangeiros e outros perfis, isso tende a aumentar. Eu já mostrei, não sei se você já viu isso, mas nos Estados Unidos é o contrário. Tem 80% de institucionais e 20% de pessoas físicas, certo? Tá bom. Vamos para mais uma análise do que pode acontecer aqui no meio do caminho. Ó. Então, os fundos se beneficiam da queda das cotas porque para eles não muda o imposto de renda. Então, olha aqui, ó. Deixa eu entrar nesse quadro. O que aconteceria? A partir da tributação, para a pessoa física, se o preço das cotas cair, né, aquele ajuste que eu mostrei, cai o preço das cotas na mesma proporção da alíquota, para a pessoa física significa dizer que a rentabilidade permaneceria igual dos aportes futuros. Então cai o preço para manter a mesma rentabilidade para a pessoa física. Agora, para o fundo de investimento que já era isento e continua, a queda das cotações faz aumentar a rentabilidade. E isso tudo considerando, porque isso é um exemplo didático, a constância dos rendimentos. Não custa lembrar, mas você está cansado de saber que nada garante que o rendimento do mês seguinte vá ser o mesmo valor do rendimento do mês passado. Afinal de contas, esse é um ativo de renda variável e a gente está aqui olhando para o comportamento da renda. A renda varia, certo? Mas aqui, para fins didáticos, a distribuição de renda está sendo sempre a mesma. Então, que interessante, né? A cota caiu de 150 para 120 para que para a pessoa física permaneça a mesma rentabilidade, mas isso fez com que o investidor institucional, o investidor de fundo de investimento, se beneficie, tenha um aumento de rentabilidade. Pô, legal, então todo mundo ficou aí meio que feliz, a pessoa física não teve grandes perdas nos próximos aportes e o investidor institucional ainda saiu com bastante um resultado melhor para ele.
Sim, mas pode acontecer o seguinte no meio do caminho aqui, ó. O mercado é grande, o mercado é concorrido, 0,63 por mês é bastante coisa no cenário atual. Pode acontecer do investidor institucional se dar por satisfeito com algo no meio do caminho. Não precisa esperar cair para 120. De repente, né, agora, mais uma vez, é só um exemplo, a 130, a cota era 150. Agora, se ele comprar 130 e receber os mesmos 75, isso já dá 0,58 ao mês. Ele pode achar que tá bom. Um gestor acha ruim, o outro acha que tá bom. Isso é mercado, isso é concorrência, tá? O normal, se só tivesse pessoa física, seria cair nesse exemplo para 120. Mas como tem outros investidores que não são afetados pela nova regra, eles podem achar já interessante comprar a 125, a 127, a 128, a 130 e assim por diante. Então, os institucionais, eles podem se contentar com um desconto das cotas que não chegue ao total dos 20% que a gente está usando aqui como hipótese. Tá? E com isso, então, o que aconteceria? A cota desvalorizaria menos e para a pessoa física, a rentabilidade dos próximos aportes seria um pouco menor. Por quê? Porque ele não vai conseguir comprar 120. Se tem um caminhão de fundo de investimento disposto a pagar 130, não vai chegar a 120 para o investidor pessoa física comprar. Então, aquele cenário seria cai para 120 para manter o 0,50 de rentabilidade, só que o investidor institucional acabou defendendo o preço, ficou no patamar de 130 e com isso a nova rentabilidade do investidor pessoa física que comprar a 130 seria de 0,46% ao mês. Vamos ver, acho que tem mais um gráfico aqui. Ó. Então o fundo pode segurar a cotação e com isso diminuir um pouco a rentabilidade da pessoa física. Então olha como ficaria nesse segundo exemplo, que eu acho mais factível, tá? A rentabilidade da pessoa física era 0,50, acabou caindo um pouquinho para 0,46, enquanto da pessoa do investidor institucional, do fundo de investimento, subiu menos, mas subiu e ficou lá em 0,58. Então aqui tem um cenário em que, para quem já é cotista, por um lado, desvaloriza menos o estoque dele, certo? O preço das cotas vai cair, vai desvalorizar o valor atual do seu patrimônio. Na renda, vai continuar. Os imóveis estão lá, o fundo continua tendo lucro, distribuindo rendimento, vai continuar entrando renda para você. Menos do que entrava por causa da alíquota, e para compensar essa queda no valor do rendimento para os aportes futuros, o preço da cota deve cair também. Então, para o cotista atual, desvaloriza o patrimônio dele e começa a entrar menos renda. Se ele continuar fazendo novos aportes, ao longo do tempo, isso vai se equilibrando, porque ele compra mais barato, vai aumentando a rentabilidade e no meio do caminho, ao longo do tempo, vai equalizando a rentabilidade da carteira dele. Então, se acontecer isso que eu estou falando do investidor institucional defender um pouco um preço, para quem já é cotista vai ter uma desvalorização menor do patrimônio, que não deixa de ser uma notícia boa, mas os novos aportes vão render um pouco menos do que rendia antes, certo? Bom, mais para a gente já estamos quase chegando ao fim. A gente entendeu aqui lá dentro do fundo o que acontece, os efeitos macro, os efeitos para o investidor pessoa física, os efeitos para outro tipo importante de investidor, que é o institucional, que são os outros fundos. Agora, voltando a olhar para a pessoa física e para os atributos de um fundo imobiliário. Eu sempre falo isso, que quando eu dou essa aula, e essa parte mais básica da aula, comparar fundo com um imóvel. Bom, o fundo, quais as vantagens? Ele tem fácil acesso, eu começo com R$150, eu tenho acesso a imóveis de altíssima qualidade, inquilinos de altíssima qualidade, diversificação, gestão profissional, liquidez, que é crescente, que é previsível, que é fracionada, transparência, vigilância, precificação, baixo custo de transação, relatório de análise, carteira recomendada e isenção de imposto de renda sobre os rendimentos. Não por acaso, eu deixo isso por último. Porque o dia que isso terminar, e cedo ou tarde isso vai terminar, todos os demais atributos permanecem válidos.
O fundo imobiliário vai continuar tendo a vantagem da fácil acesso, imóvel de alta qualidade, inquilino de alta qualidade, liquidez, transparência, tudo mais o que a gente falou aqui. E o que você também já está cansado de me ouvir dizer é que um é melhor do que o outro, ter os dois é melhor do que ter um só. Quem já é investidor de imóvel vai permanecer tendo seus imóveis e vai diversificar ainda mais o seu patrimônio, incluindo o fundo imobiliário lá. Então, se vier uma isenção de imposto de renda, que já tinham falado disso em 2015, depois em 2018, agora em 2020, se vier, se não for agora, vamos falar depois em 2022, 2023, a análise é essa, a análise macro, a análise micro é essa. O micro, o que pode acontecer? Você está assistindo e vai falar, então, vai desvalorizar meu patrimônio, vai diminuir o rendimento do que eu já tinha e até as minhas novas compras reequilibrarem o que eu tinha antes, vai demorar muito mais tempo, quer saber? Eu tô de saco cheio, eu desisto, eu vou vender e não volto mais. Tudo bem, direito seu, uma análise que você pode fazer, uma leitura que você pode ter, mas isso é micro, isso é você. O macro é um mercado gigante e que vai crescer cada vez mais e que vai seguir, até porque a gente tem 840 mil investidores, mais ou menos, é muito pouco. Em breve eu tenho certeza que serão milhões. E para quem chegar depois da regra da tributação, nada vai mudar na vida dele, entendeu? Ele já vai pagar, nesse exemplo que a gente vem usando, ele já vai pagar 120 numa cota que gera 75 de rendimento, com tributo 60 centavos líquido e que entrega os mesmos 0,5%. Para ele nada mudou. Vai mudar para quem já é cotista, tende a arrumar isso ao longo do tempo, com aportes constantes e tal, e com bastante tempo, dependendo principalmente de quanto você já tem em investimento, mas para os novos investidores nada vai mudar. Para os investidores institucionais, para os fundos de investimento, nada vai mudar. Então o efeito micro pode ser danoso para mim, para você, para outros investidores. Alguns vão querer parar de investir nesse mercado e tal, normal, a decisão de cada um sabe do seu portfólio, das suas decisões. Mas o efeito macro é o impacto do imposto de renda não vai fazer com que o mercado ande para trás. Pelo contrário, como eu te mostrei, pode ser que para o investidor institucional seja até um incentivo para vir mais dinheiro para cá. Eu não estou defendendo a tributação, eu detesto pagar tributo como qualquer pessoa em sã consciência. Eu detesto pagar tributo. Mas tem coisas na vida que você não tem que fazer. Se vier a tributação, a vida tem que seguir. Você tem que analisar o fato e tomar suas decisões. A minha não vai mudar, vou continuar investindo em fundo imobiliário. Mas, novamente, essa é uma decisão minha e micro. O mercado está pouco se importando para a minha vida, para as minhas decisões. O mercado, ele age assim, ó, no efeito macro, certo? Para a gente terminar, então, um apanhado de tudo que foi visto aqui nesse vídeo. O veículo fundo imobiliário continua viável e eficiente do ponto de vista fiscal, com ou sem tributação do rendimento, porque o veículo continua isento de imposto de renda e isso vai ser melhor do que fazer via empresa, certo? O preço das cotas deve cair até, no máximo, o mesmo percentual da alíquota do imposto de renda se vier. A rentabilidade dos novos aportes já será ajustada a essa nova realidade para manter uma rentabilidade condizente com o que havia antes, certo? Novos investidores, que ainda serão muitos, eu tenho certeza, acabei de falar, a gente vai ter milhões de investidores em fundos imobiliários, não serão impactados. Então, às vezes, a gente está olhando aqui para um mercado que, felizmente, já cresceu bastante, já tem 800 mil, só que daqui 2, 3 anos, isso é indiferente para, sei lá, 2 milhões de investidores que chegaram depois dessa regra, certo? Todas as demais vantagens de fundo imobiliário sobre os imóveis prevalecem e o mercado seguirá se desenvolvendo apesar da tributação. Falei isso lá no começo, vou repetir, ó. Nos Estados Unidos, rendimento de fundo imobiliário é tributado e ainda assim você tem lá um mercado de mais de $1 trilhão super desenvolvido, super interessante, onde 87 milhões de pessoas investem, direta ou indiretamente. É o que vai acontecer aqui no Brasil. Ninguém gosta de tributo, mas os mercados, eles não são... eles continuam se desenvolvendo, não em função da tributação, mas apesar da tributação, certo? Fundo de renda fixa tributado tem trilhões de reais em fundo de renda fixa.
Títulos públicos é tributado, tem mais de 1 milhão de pessoas que investem em títulos públicos no Tesouro Direto. Enfim, tributo não inviabiliza um mercado. Tá? Ele gera um impacto, e o que eu quis trazer nesse vídeo para você foi uma análise bem ampla do impacto que vai acontecer com o investidor, com a rentabilidade, com o preço das cotas. Depois deste primeiro impacto, a vida segue, as cotas vão subir ou cair pelos motivos de mercado, pela mudança na taxa de juros, pelo aumento ou diminuição de vacância do mercado imobiliário, pelo aumento ou diminuição da distribuição de lucro dos fundos imobiliários. Com isso, deixo aqui a minha contribuição. Eu sei que muitas outras vezes eu ainda vou ouvir esse tipo de pergunta, mas a resposta vai chegar sempre como o link desse vídeo aqui. Espero que tenha te ajudado a fazer a compreensão desses impactos. Compartilhe esse vídeo, me encontre por aí nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia em mais esse vídeo. Grande abraço, até a próxima.